aquele pisão ali... deu uma pisadinha no pé. Eu ia reclamar. Não, mas você na pelada reclama, mas assim, a ponto de pênalti? Eu na pelada ia reclamar. Estou dentro da área, nego. Se eu vou reclamar falta dentro da grande área... É exatamente o que o Vinícius falou ali. Eu acho que o toque, o desarme... Era o Rivera? Não era o Rivera. Enfim, o desarme do jogador do esporte, eu acho que tira o pênalti. E daí, como a própria pessoa que estava no VAR falou, ele arrasta o pé. Você vê o Veiga arrastando. Total. Isso não, e realmente. Mas aí, infelizmente, essa tentativa que já está... Rodrigo Nunes de Sá, o VAR. Dentro da cabeça dos brasileiros, de sempre tentar tirar vantagem, principalmente no futebol, de fazer cera... de levar uma pancada no peito, colocar a mão no rosto, tentar ludibriar o árbitro para que ele dê o cartão. E hoje em dia isso nem tem mais como fazer, né? Então, qualquer toquezinho, o jogador aprende isso dessa questão de base, basicamente. Que qualquer toquezinho, ele vai cair, ele vai dobrar o joelho. Isso vai acontecer muito. É a mesma coisa do pênalti do Vitor Roque. É verdade. Contra o São Paulo. Teve o toque? Teve. Mas por que a galera fala, não foi pênalti? Pela maneira teatral como ele se joga. Assim como a questão do Veiga. Ele levou um pisão no pé. Isso é claro, todo mundo viu que ele levou um pisão no pé. Sim. Não viu? De levinho, mas levou. Tem o toque, então, tem? Tem o toque. Então, a questão é foi o Matheus Alexandre, viu, que fez o pênalti. Porque assim, como eu falei... O microfone deu ruim aí, Voltou. Como eu falei anteriormente, qualquer toque dentro da área, por exemplo, se eu dou teve algum lance esse final de semana, enfim, eu encosto de leve, deu uma leve puxadinha, o juiz não vai marcar o pênalti porque a minha puxada não foi suficiente para... Agora, se estiver no meio do campo e você fizer isso, o árbitro vai marcar a falta. Sim, mas então... Falta questão de padrão. Sim, mas é a questão do bom senso, Não, é questão de qualidade. Acho que não é bom senso, é qualidade mesmo. Assim, falta treinamento pros caras. Os caras têm que ter essa preparação a mais e assim, uma preparação a mais, uma preparação melhor. E assim, tem que ser profissionalizado, isso passou da hora, gente. E é outra coisa, né, que é importante colocar. Essa questão do padrão, do critério, da orientação pro VAR. Sim. Começou assim, tem que ir até o final do campeonato. Não vai mudar no assim, meio. Não pode mudar no meio, porque daí você tá prejudicando um monte de clube, né? Se As rodadas que já passaram, como é que fica? Exato, então assim, é essa a orientação. Tá definido que, no Campeonato Brasileiro em 2025, a questão vai ser mínima interferência mesmo. Então, beleza, aconteceu com o Internacional agora, o principal exemplo talvez do campeonato. Aconteceu com o Sport agora, com o Palmeiras agora, outro grande exemplo que definiu partida. Não aconteceu no jogo do Corinthians, beleza. Então, o jogo do Corinthians, a arbitragem que apitou Corinthians e Vasco tá errada. Porque ela tá fora do padrão imposto. Sim. Agora, tá errado, não tá errado, isso cabe a gente discutir. Eu acho que o critério é errado. O critério que eles adotam nessa questão de padronizar a mínima interferência deveria sim ser adotado, a não ser que seja contra um erro claro e evidente, como foram esses dois lances. Mesmo assim, não mínima pode interferência mudar desde que é um erro claro e evidente. Discordo Exato. que esses lances tenham sido claros e evidentes no caso, mas concordo que precisa dessa padronização para que isso aconteça. Não é que tem que interferir de mais ou de menos. Tem que interferir quando tem que interferir, né? Sim. Então, mas aí que tá. Eu lembro até hoje de um lance de semifinal de Champions. Acho que foi aquela Inter de Milão contra o Milan, que tem um pênalti marcado em cima do Dzeko, eu acho. No começo 2023, do jogo. Né? Ou um pênalti não marcado. Sim. Eu não lembro exatamente. Eu vou dar um exemplo aqui, porque eu acho que o pênalti tinha sido marcado e o VAR chama o árbitro. Mesmo o árbitro ali tendo marcado na pra hora. anular, digamos. Isso. Ele chama e pergunta o que você viu. O árbitro fala que viu um toque por baixo. Um trança-pé. Sim. O VAR fala, venha ver, recomendo revisão, porque não teve toque por baixo. Não foi o que aconteceu. Teve um toque por cima. Sim. Teve um toque por cima? Teve. Se ele quer manter o pênalti pelo toque em cima, mas não. O que aconteceu ali? Ele viu algo e o VAR falou, isso não aconteceu. Venha ver. Perfeito. Se você quiser continuar mantendo o pênalti, o problema é seu. Essa é a função do VAR. Mas, pra mim, a função do VAR tem que ser essa. Exatamente. É isso. É que eles estão se chama o Marcelo de Lima Henrique, é que o problema também é a má educação dos jogadores brasileiros de novo. Também. Vai ficar 150 caras em volta do árbitro ali, ele não vai conseguir no nem próprio ouvir. áudio você vê que ele não O que aconteceu consegue... com o cartão amarelo pros que não eram os capitães, hein? Ah, Que durou 2 rodadas no O problema passado. é que é esse, cara. Nada é cumprido. mas a questão é, só pra gente até não alongar nesse papo sim, chato de arbitragem, outro a assunto, questão é... E tem a opinião do Alexandre Seneschal que mandou um áudio também, daqui a pouco a gente vai ouvir. Mandou? A questão é, o VAR é chato essa interferência a todo momento, o jogo fica picotado, a gente perde muito tempo de jogo, o cara vai lá e fica 5 minutos no VAR, o juiz vai lá e dá 2.
vai ficar 10 minutos no VAR, vai lá e dá 5. A gente perde muito tempo de jogo. Com certeza. Só que uma coisa é você não interferir, não atrapalhar. Outra coisa é você deixar situações que podem ser corrigidas passarem. É a solução preguiçosa, cara. Porque assim, ou você treina os seus árbitros para que eles errem menos e o VAR tenha que corrigir menos, ou você faz com que o VAR participe menos por orientação. Então você tá deixando com que os erros ocorram para o VAR não aparecer tanto. Como dizem, né? Para inglês ver. Exatamente. É só para dizer, ó, o VAR ficou menos intervencionista. Beleza, mas o erro tá acontecendo. Então assim, não é que a arbitragem tá errando pela menos, é que tá ruindade da errando arbitragem. igual. Só que o VAR que não tá participando tanto, entendeu? Então assim, por que o VAR participava tanto? Tinha muito árbitro de vídeo que queria aparecer. Tinha muito árbitro de vídeo intervencionista, isso tá errado. Mas tinha muito árbitro de vídeo que veio o erro e corrigia. Né? Assim como tem muito árbitro que virou, e a André Duarte falou aqui, virou muito dependente. Sim, é muleta total. De qualquer coisa que Não marca e acontecer, deixa- já levanta a mão, pede pra esperar, mete a mãozinha no ouvido e bora ouvir o que o VAR vai falar. Só Pois pra não é. deixar passar, uma coisa que me incomoda muito também é a questão dos impedimentos claríssimos que os árbitros Deixa. deixam seguir. Isso aí é pra mim uma palhaçada também. Não, e daí Isso às vezes não não acontece marcam, no e daí resto do o mundo, que né? que acontece? Exatamente, é pra pênalti, é pra impedimento duvidoso. Sim. Só que daí às vezes não marcam, deixam passar, o lance continua, gera um escanteio, alguma coisa. O cara Você se lesiona. Não, mas assim, o escanteio, daí no escanteio, daí não marcam porque passou. Seguiu. Aí no escanteio gera um gol. Jogada que poderia ter sido anulada anteriormente. Pois é. Vamos escutar o. Vamos escutar o Vamos lá. Alexandre Senechal participando de São Paulo sobre essa situação da arbitragem, né? Que é polêmica. E a gente cansa de falar disso também, né? Tá louco. Fala, Lê. Só um Opa. pouquinho, então. O problema é a tal da interpretação, diz aqui o André Taborda. Isso é verdade. Cara, O Amir fala que a arbitragem não tem critério. Também é uma verdade muito grande. pois é. Mas a gente tá muito atrás, cara. Não adianta. É qualidade mesmo dos árbitros. Pois é. Acho que isso é um problema. Tá ok, Anderson? Vai. Então vamos ouvir o Alexandre Senechal. Pera aí. Daqui a pouquinho. Eu tô ouvindo. Daqui a pouquinho o Alexandre Senechal vai sair pra todo mundo ouvir. Por Eu, enquanto estamos só nós ouvindo aqui o Alexandre Senechal. Isso, mas assim, cara, é muito complicado esse ponto, assim, né? Porque você pensa na Inglaterra, vai. Ah, a gente tá muito atrás. Verdade, estamos atrás mesmo. Só que assim, a Inglaterra também não tem uma arbitragem exemplar. Tem muito erro de arbitragem, Muito erro. erro muito claro na Inglaterra, né? Por causa dessa mínima interferência do VAR. O árbitro de campo erra, sim. Porque assim, cara, é até natural ele errar, né? É um cara que tá vendo naquele momento o que tá acontecendo na velocidade normal, uma coisa ou outra vai passar. Se ele O cara tiver pode uma ser induzido por um posicionada, erro, se ele uma tem, movimentação, exato, normal. se ele tem um lapso de concentração, se ele tem qualquer coisinha, se alguma outra coisa chamar a atenção dele, ele perde a visão do lance. Qualquer coisinha pode influenciar. Então, ter o VAR para corrigir quando precisar é muito importante. Agora, ele não pode virar muleta. Ele também não pode virar